casar antes dos 18 anos é uma violação de direitos humanos. E quando percebi que em Portugal era possível casar antes dos 18 anos, pensámos, bem, vamos ter que mudar isto, não é? Descobrimos mais de 800 casamentos infantis precoces e forçados, meninas que aos 10 anos estão em casamentos informais, em matrimónios informais. Não sei como é que tu vives esta realidade, juro, estou chocado. Demorou muito tempo para conseguirmos mudar a lei, mas não desistimos. Não há aprendizagem sem relação. A confiança, a segurança que a criança sente na relação com o outro é isso que a vai ajudar a aprender melhor. Uma criança precisa de pelo menos 4 pessoas próximas para crescer. E se pensarmos que não puder ter o pai e a mãe perto, ela tem no professor essa pessoa absolutamente essencial. Um professor tem o potencial para fazer ou desfazer a vida de uma criança. Quanto mais cedo investirmos na vida de uma criança, maior será o retorno. Tu não devias ter que hipotecar a tua vida para fazer o bem. E por isso, o que é que raio se passa na sociedade em que as pessoas querem fazer bem e têm boas ideias e talento, quase que têm que pedir autorização e por favor para entrar nas salas onde se tomam as decisões que realmente mudam a vida das pessoas? A política pública tem que servir para melhorar a vida das pessoas. É fora do sistema que estão as respostas. Se tivesse a oportunidade de mudar uma coisa na educação em Portugal, o que é que mudarias? Olá, o meu nome é Rodrigo Castro e dou-te as boas-vindas a mais um episódio do podcast Educa-te. Hoje estive à conversa com Francisca Magano, diretora de Políticas Públicas e Parcerias da Unicef Portugal. Tipicamente tenho 2 convidados, como provavelmente já sabes, já ouviste mais episódios do podcast Educa-te, e hoje estive à conversa só com a Francisca, mas não te preocupes que não se perdeu pelo número. A conversa foi interessantíssima. A Francisca trouxe-nos uma realidade que acho que todos vamos ficar muito sensíveis em conhecer. Eu sei que fiquei, e por isso se este é um tema que te interessa, a educação infantil, fica por aqui porque acho que vai valer mesmo muito a pena. Para além disso, pedir-te também uma coisa, que é a única coisa que eu tenho tendência a pedir para ajudares o podcast Educa-te a crescer, que é deixares um clique no botão de subscrever, seja onde quer que seja que estás a ouvir ou a ver este podcast. O episódio de hoje tem o apoio da Fundação Pedro Queiroz Pereira, que ajuda o podcast Educa-te a existir, a estar aqui hoje para tu ouvires, e temos uma missão muito alinhada com a Fundação Pedro Queiroz Pereira, por isso temos muita felicidade em tê-los como parceiros, porque eles também, como nós, de certa maneira, estão a tentar contribuir para um futuro melhor da educação em Portugal. O episódio de hoje é gravado no Tumo, e por isso obrigado também ao Tumo por nos darem aqui a sua casa para nós gravarmos este episódio, e já sabes, se gostas deste conteúdo e queres ouvir outros também interessantes, já sabes, passa em podcast da Renascença e lá tens acesso a todo o trabalho que a Renascença faz em termos de podcasts. E por isso, sem mais demoras, vamos ao episódio, vamos àquilo que importa, vamos falar sobre educação. Espero que gostes. Olá, Francisca. Olá, bem-vinda. Para quem não te conhece, conta-nos um bocadinho sobre o que tu fazes e quem és tu? Sou Francisca, trabalho na Unicef Portugal há quase 12 anos. Já tem sido um caminho muito interessante. Eu sou formada em Psicologia, sempre me fascinou o desenvolvimento humano, em particular das crianças e adolescentes. Comecei por estudar Justiça e Comportamento Desviante. Gostava de perceber sempre o que é que leva uma pessoa ao crime e ao comportamento desviante, e depois fui entrando assim no mundo das organizações internacionais e da ajuda humanitária, e agora na Unicef, enfim, estou à frente da área de políticas públicas, uma nova área que me fascinou, o poder de transformarmos o que fazemos em política pública para podermos chegar a todos. E, acima de tudo, numa luta diária para garantir direitos humanos. Yeah. Há uma coisa que tu disseste que eu gostava de saber o que é melhor, porque eu não sei. O que são comportamentos desviantes? São os comportamentos que não seguem a normalidade. Agora, há todo um mundo, não é? Dentro do que é desviante, mas é aquilo que se desvia da norma. E o que é mais interessante, e o meu caminho tem-me levado aí, é perceber que muitos desses comportamentos são até em resposta a situações potencialmente traumáticas, algumas traumáticas que acontecem na vida das pessoas, são muitas vezes uma procura por um caminho alternativo quando a pessoa não encontra outro, e foi por isso que entretanto cheguei à infância e à adolescência, esta fase em que há um poder transformador, em que nós podemos mesmo transformar a vida futura, mudando e moldando o presente, e ajudando a que as crianças encontrem outras formas de expressar a sua personalidade
personalidade, encontrem formas de crescer de forma saudável sem ter que ir para o crime, para o desvio. E esse mundo é mesmo fascinante para conhecer o ser humano no limite, mas tudo aquilo que nós podemos fazer para ajudar a não chegar a esse lugar. Uhum. Eu não conheço ninguém que trabalhe ou em educação ou em psicologia que não tenha ido lá parar porque de alguma forma a sua vida o empurrou nessa direção. Nós psicólogos costumam dizer que a primeira pessoa que como psicólogo quer tratar, entre aspas, na sua carreira é dele si próprio. Não é? Porquê que tu foste para a psicologia? Creio que ao longo da minha vida não foi necessariamente por tentar conhecer melhor, mas conhecer o outro. E obviamente conhecendo o outro, conhecemos-nos melhor. E sempre foi esse fascínio por conhecer as pessoas e as relações. E de facto o curso de Psicologia abre um potencial muito alargado para podermos fazer o que quisermos na vida. Nem toda a gente que tira a psicologia depois chega àquela profissão de psicólogo clínico ou mesmo psicólogo comunitário, mas é de facto um curso que nos ajuda a compreender melhor o ser humano e nesse sentido a estarmos não mais resolvidos. A psicologia não serve de facto para isso. A psicologia ou o curso de psicologia? Ou o curso, sim, mas a psicologia vai servindo enquanto disciplina. Se a psicologia não resolve isso, temos um problema grande, que a maioria das pessoas está a ir ao engano quando vai à psicóloga à procura de resolver as suas crises existenciais, não é? Sim, claro, mas o curso, enfim, não necessariamente nos resolve tudo, mas tudo o que encontramos na psicologia. E eu sou muito grata por ter encontrado uma forma de ver o mundo através da psicologia. Há vários olhares e a multiplicidade de olhares é que nos faz ver o mundo de forma até mais abrangente e mais real. Mas o olhar da psicologia é um olhar muito, muito centrado na pessoa. E foi isso que eu sempre procurei. Na verdade, já tentei perceber durante muito tempo porque é que tinha seguido esse curso. Na verdade, nunca pensei seguir outra coisa. Desde quando? Desde que andava na escola e tínhamos que fazer aquelas avaliações. Mas os teus pais são psicólogos? Não tem nada a ver com psicologia. O que é que eles fazem? Ou faziam? Ou estudaram? Na verdade trabalham em gabinetes de arquitetura e design. O meu pai é marinheiro no navio, portanto não tem absolutamente nada a ver com isso, mas talvez tenha crescido numa família que dá muito valor à relação, ao ser humano, a conhecer-se, a conhecer os outros, e sempre foi isso que me fascinou, o que está dentro do nosso cérebro, como é que o cérebro funciona, e depois por ver nas crianças todo esse potencial. E por ter visto também muita injustiça à minha volta, não que eu tenha sofrido isso, mas por ter visto muita injustiça, e essa também sempre foi algo que a minha mãe me foi passando, esse olhar para o mundo na procura de justiça, e portanto foi tentar compreender porque é que crescemos a ver o mundo, ou a ver as pessoas de forma diferente. E depois enquanto sociedade criamos tantas injustiças, e depois tive várias oportunidades de fazer voluntariado internacional durante a universidade, de ir para Angola, para o Lubanga em particular, onde há partes do mundo que todos nos esqueçamos do que existe, não é? E portanto ter estado assim nos lugares bastante remotos que ninguém chega, fez-me pensar que a única razão de aqui estarmos é para tentarmos fazer deste mundo melhor. Eu sei que é sonhador, e quando dizia isto há 20 anos, dizia que eu era sonhadora. Podem continuar a dizer o mesmo, mas eu continuo convicta. E 20 anos depois a acreditar que o meu lugar aqui tem que ser ajudar a trazer um pouco de justiça, porque valemos todos o mesmo, apesar de termos mesmo oportunidades diferentes. Eu lembro-me uma vez, sei lá, isto foi desde 2015, eu tinha feito a minha primeira viagem assim um bocadinho mais exótica em 2013, fui com os meus pais para a Tailândia. Lembro que foi bastante chocante
Lembro-me de estar na estação de comboios de Hua-Lamphong, que é uma das principais estações de comboio em Bangkok, e de ver os backpackers todos, aquela malta, não é, de mochila às costas, estão ali ao calor. Eu pensava, ou seja, vias e fiquei chocado, não é? Tinha 20 e poucos anos. Estas pessoas não estão bem da cabeça, certamente. Estas pessoas devem ter comportamentos desviantes para estarem aqui no meio deste calor todo, com a mochila às costas. Ironicamente, 2 anos depois, em 2015, estava eu de mochila às costas naquela mesma estação de comboio a apanhar um night train, um comboio noturno para Chiang Mai, e foi das viagens mais bonitas da minha vida. E esta altura coincidiu com ter uma amiga que fez uma viagem, penso que para o Chipre, durante tipo 5 dias. E acho que tinha sido a primeira vez que ela tinha feito uma viagem. Eu tinha estado um mês entre Myanmar, Tailândia, Laos, Camboja, Vietnã, e ela teve 5 dias no Chipre, e quando lhe perguntei como é que tinha sido a viagem, ela disse: eu não sou a mesma, nunca mais vou ser a mesma depois desta viagem. E eu pensar, eu tive um mês do outro lado do mundo e acho que não mudei assim tanto, mas lembro de pensar, mas a minha perspectiva está muito diferente. Por isso eu não senti que eu tinha mudado, mas a minha perspectiva mudou. O que é que mudou na tua perspectiva quando tu foste, não é, para esses sítios tão remotos, ver realidades muito, muito distintas da nossa, e de que maneira é que isso influenciou também a tua decisão para continuares a fazer o que tu fazes hoje? Mudou a forma como via o mundo, mas mudou-me a mim também. Primeiro porque nos faz, eu não sou religiosa, portanto não encontro na fé essa resposta, mas encontro nessas viagens e no conhecimento do mundo uma resposta para estar aqui neste mundo, e pensar que tenho que ter alguma missão e algum propósito. Isso também pode ser muito limitador. Vivemos uma vida à procura de um propósito, ou com um propósito, mas de facto não consigo ver o mundo, ou não consigo ver a vida de outra forma. E ter estado enfim, ter conhecido muitas pessoas que de facto vivem em lugares muito, muito remotos, primeiro faz-nos pôr a vida sempre em perspectiva. Quando as coisas correm mal é sempre mais fácil pormos a vida em perspectiva, que é, se calhar, outras situações bastante piores. Isso ajuda-nos a lidar, mas também a perceber que de facto não há barreiras. Podem existir fronteiras dos países, claro, mas não há barreiras, e portanto pertençamos, e aqui atrás nós temos aqui o mapa mundo, e de facto mesmo entre países há um mar, mas há um mar de possibilidades, e que temos que estar atentos ao outro. E foi tentar perceber o que é que eu podia fazer para que as oportunidades possam chegar a todos, e de facto a educação é um desses espaços, lugares físicos e não físicos, onde todas as crianças valem o mesmo, e podem de facto, se não vêm na sua família de um lugar de algum privilégio ou de algum acesso a oportunidades, que ali possam valer o mesmo. E foi isso, e foi conhecer nas crianças, acima de tudo. Eu trabalhei sempre com crianças, com jovens. Foi perceber com eles como é que podíamos, bem, nós somos todos iguais, mas como é que podemos no mundo ser o que quisermos. E sempre me mexeu muito comigo a criança não poder ser o que quer, porque de facto não quer. Primeiro porque muitas vezes nem sabe que pode ser outra coisa, não é? E portanto as crianças com quem eu fui trabalhando, elas queriam ser aquilo que os pais eram, que a sua comunidade tinha, e quando conhecem outros mundos, querem ser outras coisas, não é? E portanto esse tem que ser o nosso papel, é dar um mundo infinito de oportunidades e ajudar a que sejam o que quiserem. E muitas dessas crianças nós tivemos em Luanda, no Lubanco, por exemplo, hoje estão a estudar fora e são o que querem mesmo. E isso não há nada melhor na vida do que imaginar que os outros podem ser felizes assim, não é? Sim, nós à nossa volta temos alguns livros, não é, que nós trouxemos, são livros meus, alguns efetivamente tiveram, não é? Este livro, por exemplo, agora está aqui à minha frente, o The Tipping Point, do Malcolm Gladwell. Eu acho que, a par de algumas viagens, este livro, como outros, mudaram efetivamente a minha vida a partir da perspectiva, e por isso compreendo e concordo com o que dizes, não é? Nós vivermos realidades diferentes, mesmo que sejam intelectualmente,
dá-nos perspectiva para nós sabermos que podemos ser outras coisas. Eu gosto muito de trabalhar na área da educação e gosto muito de colocar energia na temática de professores. Sim. Porque eu acho que um professor tem o potencial para fazer ou desfazer a vida de uma criança. Sim, não é? tem. E achei curioso que numa das entrevistas que encontramos que tu tinhas dado, tu partilhas um bocadinho desta ideia, não é? Que de facto todos conhecemos, tu dizias, todos conhecemos histórias de professores que salvaram vidas. Qual é que é o papel que efetivamente na tua experiência tu tens visto que um professor pode ter nesta mudança de vida de uma criança que se calhar lhe falta perspectiva, lhe faltam livros, lhe faltam viagens, lhe falta cultura, lhe falta sociedade, lhe falta contexto, lhe falta família, se calhar lhe falta comida até. E na escola encontra isso tudo, sim. Bem, o que nós sabemos hoje é que a criança de facto, e há aquele provérbio de que é preciso uma aldeia para educar uma criança, algo que na nossa sociedade atual fica até um bocadinho difícil de perceber. Temos muitas mães que educam sozinhos os seus filhos, não é? Que têm que trabalhar e são famílias monoparentais, e parece-nos a criar uma sociedade que até cria pouco esta ideia ou esta capacidade para termos uma comunidade que educa uma criança, mas de facto uma criança precisa de pelo menos 4 pessoas próximas para crescer, e se pensarmos que não puder ter o pai e a mãe ou o avô esperto, ela tem no professor, na professora, essa pessoa absolutamente essencial, porque é essa que lhe vai dar o gosto pela leitura, por exemplo, se isso fizer sentido, mas os livros de facto nos primeiros anos de vida na escola são eles que nos levam para um imaginário. Eu uso muito até em casa com os meus filhos os livros para falar dos temas mais difíceis, são eles que nos ajudam mesmo a entrar no imaginário infantil, e na escola a explorar a história de uma forma diferente, a olhar para temas, até para a matemática. Eu lembro-me que não gostava nada de matemática quando andava no básico, e o meu pai foi encontrar livros de literatura sobre matemática e histórias dos números e o poder dos números, e confesso, não me lembro de nenhuma aula de matemática, mas lembro-me de ler sobre os heróis dos números, creio que era assim o livro. Eu tive uma história parecida, mas era com o livro O Diabo dos Números. O Diabo dos Números, não acredito. Esse mesmo. Não acredito, a sério. O Diabo dos Números. Esse livro mudou a minha vida exatamente igual. Sim, exatamente sim, igual. Sim. Exatamente. O meu pai tentou pelos uma capa azul que tinha um diabo com uma escadinha. Sim. O Diabo dos Números. O Diabo dos Números. Sim. Epá, eu tenho exatamente a mesma história. Sim. Incrível. E lá está, eu tive a sorte de ter sido o meu pai. Ou tive uma pessoa na minha vida que por acaso foi o meu pai. Bem, não por acaso, pai. Mas que nesse caso foi o meu pai. O que nós sabemos é que muitas crianças é o professor que pelo livro, por exemplo, dá isso. O que eu tenho visto, e eu no último ano tenho visitado muitas escolas de primeiro ciclo, e as escolas de primeiro ciclo são afeto, são abraço, não é? E são mesmo lugares muito próximos. Já não são, muitas delas têm jardim de infância, mas mesmo as que não têm jardim de infância são escolas maioritariamente mais pequenas, em que os professores ou são essa pessoa que dá o livro de referência que muda a vida da criança, ou são o professor que dá o afeto, que aproxima, que ouve, que escuta e que cria uma relação. Não há aprendizagem sem relação. Eu sei que há muitos teóricos, muitas pessoas muito focadas na aprendizagem, não através da relação, ou reconhecendo a relação, dão mais primazia a outras áreas. A verdade é que nós na Unicef, e temos tentado até produzir conhecimento científico nessa área, o que nós temos, pela nossa experiência empírica, trazido, mas com isso transformar em conhecimento científico, é que a relação, a confiança, a segurança que a criança sente na relação com o outro é isso que a vai ajudar a ultrapassar algumas dificuldades e a aprender melhor. E nós temos nessas escolas de primeiro ciclo que temos visitado, temos conhecido histórias muito marcantes. Ainda a semana passada eu estive numa escola em que uma criança, quando lhe foi dada a oportunidade para falar, para expressar, e sendo que o foco é que ela ali aprenda, não é uma criança portuguesa, portanto veio para Portugal há uns anos, e o que é que ela pediu? Que a mãe deixasse de ser abusada. Portanto, isto é um lugar de proteção,
começa por ser um lugar de participação, de vamos ouvir o que é que a criança tem a dizer, e ela pede ajuda, porque também nós só pedimos ajuda quando nos sentimos seguros. E a escola tem que ser esse lugar, tem que ser o lugar de segurança para aprender e é um lugar de segurança também físico, para pedir ajuda. E quando, bem, obviamente que é preciso responder a essa situação dessa criança e dessa mãe, mas quando isso acontece quer dizer que aquela criança está bem naquela escola. E encontrou naquele adulto, naquela professora, naquele caso, alguém que se preocupa com ela. Yeah. Eu acho que uma coisa muito bonita que se vê nas escolas primárias, ainda a semana passada estive numa com um dos próximos convidados, vamos ter o Bernardo da Beyond Education, e a Joana, que foi a pessoa que me fez a visita à escola, achei aquilo uma delícia gigante, porque cada criança que passava por ela atirava-se às pernas dela. Sim. Literalmente atirava-se às pernas dela para abraçar, e ela beijava e beijava carinhosamente na testa os miúdos e na cabeça, ou seja, sinal de amor. Sim. Não é como um pai ou uma mãe que ama, ou um irmão, ou um primo, ou um amigo faz. E que dá um beijinho na testa. Exatamente. E acho que isso de facto é algo que a psicologia também já diz há algum tempo, não é? Que é o processo terapêutico inicia-se na relação. Uhum. Mas nas escolas, não é? E falavas de como a escola tem que ser este espaço. Não é? E em off estávamos a falar, não é, do excelente trabalho que a escola pública no geral faz cá em Portugal. Mas faço a pergunta, sabemos que devia ser assim, que todas as escolas deviam ser um lugar onde as crianças se sentem seguras e encontram a segurança que tu falavas para poderem expressar as suas necessidades e a partir daí crescerem. Mas na prática isto acontece? No geral isto acontece ou é uma exceção? Pode acontecer em todas as escolas. Eu creio que devamos dizer isso. Todas as escolas têm capacidade. A Francisca trabalha na capacidade. Unicef, ela vai ser sempre muito politicamente correta com as respostas que me vai dar. Mas eu quero saber se tu na prática achas mesmo que isto acontece. Eu vou responder. Mas todas as escolas podem ser estes lugares. Não é apenas aquelas escolas inovadoras que têm um diretor que faz as coisas diferentes. Eu tenho conhecido muitas escolas de norte a sul do país, nas ilhas, que não são aquelas escolas mais conhecidas, que não são as mais inovadoras ou que aparecem ou que são apoiados por projetos inovadores, mas que são isto. Portanto, todas as escolas podem ser isto. As escolas de primeiro ciclo, eu creio que não são exceção. A maior parte das escolas públicas em Portugal são estes lugares de afeto, no geral. Agora, tudo depende dos professores, do tamanho do tempo que têm e do apoio que têm uns nos outros. Porque esta dimensão da relação, ela é muito importante e nós temos trabalhado muito com estes professores. Que o que nos têm dito é que com o trabalho com a Unicef há um certo reconhecimento público do que fazem, mas sempre fizeram assim. Não começam a trabalhar de forma diferente necessariamente por colaborarem com a Unicef. Ainda que em alguns momentos há uma intencionalidade, e já digo o que é que nós podemos trazer diferente que as escolas necessariamente não fazem logo à partida. Mas a maior parte destas escolas fazem isto. Agora, nós tentamos intencionalizar e mostrar que esse cuidado que naturalmente já existia e mostrar ao professor que é esse cuidado que naturalmente já existia que faz com que aquela criança se sinta melhor e mais segura. Mas no geral isso, eu creio que as nossas escolas estão bem equipadas para isso. Mas há uma dimensão muito importante da relação, é que não estamos só a falar de relação entre professor e aluno. A relação entre aluno e aluno é também essencial e a relação entre professor e professor e direção também é muito importante. É todos estes níveis que nós queremos trabalhar. O que é que nós trazemos diferente aqui para a reflexão? É que normalmente os lugares de decisão onde nós tentamos trazer as crianças são normalmente as crianças que estão mais... são os delegados de turma, os subdelegados, aqueles mais habituados a falar, que são mais extrovertidos, que não têm vergonha em falar. Nós aqui a única coisa diferente que fazemos é convidar as escolas a chamar estes fóruns quem habitualmente não é chamado.
quem tem mais vergonha, quem até se sente menos capaz de falar, e é aí que vemos uma diferença brutal. São as crianças que nos dizem que de repente ficaram mais confiantes, são até aquelas crianças com comportamentos mais bem considerados desadequados, mais violentos até, são essas que nós queremos chamar. E são essas que nestas escolas têm mostrado que depois passam a comportar melhor. Porque se são chamados para o conselho pedagógico, para o conselho de turma, estão ali a representar até o físico muda, não é? E de repente passam a ser olhados com respeito, com atenção, com cuidado, e melhora o comportamento. Portanto, de facto, a relação ajuda tudo isso. Ajuda não só para o desenvolvimento pessoal, deles se sentirem mais confiantes, reconhecidos, como depois uma criança que, lá está, se sente mais reconhecida, terá mais gosto pela leitura, terá mais gosto pelas disciplinas, e é isso que nós estamos a tentar também contribuir para o conhecimento científico, vai trazer, acreditamos nós, melhores resultados académicos. Mas acima de tudo, crianças mais felizes. Certo. E com crianças mais felizes teremos professores também mais satisfeitos. Nós estamos hoje aqui no TUMO, um centro de educação em Lisboa, que existe em Coimbra, também mais recentemente no Porto. Deram-nos aqui a casa deles para nós podermos ter esta conversa. E aqui no TUMO eles têm um conjunto de atividades que fazem com miúdos, que estão cá inscritos, e são os miúdos que escolhem aquilo que querem aprender, ou robótica, ou música, ou produção musical. Acho que também tem programação de jogos até, e coisas relacionadas com a parte digital e criativa. E os resultados que este tipo de projetos e modelos pedagógicos onde a criança está no centro, não numa ótica de que a criança é o centro da atenção, mas numa ótica de que a criança toma a decisão sobre aquilo que quer aprender e procurar aprender num contexto que efetivamente tem limites e está estruturado para que ela possa fazê-lo não de forma como se fosse um adulto a tomar decisões, mas guiada por adultos que tomaram essas decisões. Aquilo que se percebe é que efetivamente há um resultado não só da aprendizagem, mas colateral em tudo isso que tu referiste, não é? Emocional, social, em termos das relações, que depois se traduz numa capacidade para lidar com desafios noutras áreas da vida fora do contexto de sala de aula. Mas há uma pergunta que eu me questiono muitas vezes e gosto de colocar às pessoas com quem conversando, que é: mas qual é a tua opinião sobre qual é o papel da escola? Ou o papel da educação, se quiseres, mais do que a escola, não é? Para que é que isto te serve, na tua opinião? Eu sei que isto é uma pergunta um bocado idiota, mas ao mesmo tempo, se a fizermos a diferentes pessoas, a resposta vem sempre diferente. Por isso, qual é a tua opinião sobre porque é que a educação existe e porque é que ela importa ser boa? Ela existe para aprendermos as bases de todas as disciplinas. Sem dúvida nenhuma que essa é assim das dimensões mais importantes, que é muito do que acontece em sala de aula, mas também serve para aprendermos a ser, a estar e a ter vontade de conhecer o mundo. Na escola nós não estamos só com os livros, na escola nós estamos com outras pessoas e, portanto, é mais do que um laboratório, mas é onde aprendemos a ser e a estar verdadeiramente com os outros. E fomos crescendo, ou pelo menos a escola onde eu cresci era uma escola onde eu estava com os outros no recreio. Havia espaços onde eu aprendia a estar com o outro e aprendi ao limite do meu corpo e o limite do que é que eu podia fazer, mas era no recreio. Hoje sabemos que nós aprendemos a estar também na sala de aula, porque a sala de aula não tem que ser o sítio onde eu estou sentada numa cadeira e não me mexo. E, portanto, eu ali só estou a ouvir e a reter. Eu na sala de aula posso aprender com o outro, posso aprender em trabalhos de grupo. E as escolas de primeiro ciclo, e volta às escolas de primeiro ciclo, são escolas que já fazem isto desde sempre, não é? Até porque estão muito próximas do jardim de infância, onde a criança aprende em grupo e aprende com o outro, ainda que nos primeiros anos de vida muito centrada em si própria, mas depois acaba por conhecer um mundo, não é? E obrigamos a criança a partilhar.
mas ela só partilha porque de repente surgem outras pessoas na vida dela, não é? E mais do que uma obrigação, ela tem que aprender que à volta existem outras pessoas. E sabemos da importância que o jardim de infância tem para o desenvolvimento da criança, é absolutamente crucial o pré-escolar na vida de uma criança. Percebemos que quanto mais cedo investirmos, maior será o retorno, exatamente porque estes espaços de pré-escolar e, por exemplo, da escola, não são apenas para aprender, não é apenas de aprendizagem, mas é de nós termos vontade de conhecer o mundo. Falávamos há pouco da matemática, não tinha grande interesse pela matemática, mas a matemática e todas as bases que tive e depois no secundário apaixonei-me de repente pela matemática, apesar de não ter seguido nada esse mundo, mas deu-me todas as bases agora para gerir projetos, enfim, para olhar para orçamentos, mas também por ter vontade de conhecer áreas novas. E são os professores que também nos dão vontade de aprender. Eu lembro-me na faculdade, tinha uma professora quando acabei o curso que disse: há uma coisa muito importante destes anos que passou aqui, é que queira continuar a aprender. E isso eu ouvi na faculdade, espero que os alunos ouçam mais cedo. É mesmo mais cedo que isto é importante aprender, que é nunca percam a vontade de aprender e de saber mais. Nunca teremos todo o conhecimento, não só porque ele está neste momento a ser produzido, não é? Mas porque o mundo está sempre a mudar, e que nunca percamos essa vontade de aprender, e a escola serve mesmo para isso, aprender outras culturas, e algo que na Unicef é muito importante é essa vontade de conhecer para além do outro, dentro do outro, a sua cultura, a sua perspectiva, a sua visão do mundo, e aprender com os outros, com a forma de ser, de estar, porque é que usam determinada roupa, porque é que têm determinados comportamentos, e a escola tem que servir para isto. Claro. Hoje em dia vivemos tempos muito delicados, não é? Naquilo que se pode dizer, naquilo que se pode ter opinião pública sobre, mas efetivamente somos todos tropeçamos um bocadinho nestas nuances daquilo que é viver hoje em sociedade. E na escola e cá fora também, não é? Enquanto adultos, não é? Nós todos hoje vemos a diversidade cultural como uma coisa, um tema muito grande, não é? Que acaba por quase tornar-se um tabu. Estas questões da discriminação de género, social, todas estas diferenças às quais nós somos sujeitos, agora começa-se a sentir nesta fase em que nós estamos todos a viver, mesmo a nível internacional, com todas as questões geopolíticas, não é? Trumps da vida, etc., a fazerem contrapontos muito agressivos na hostilidade nesta questão mais humanística de nos relacionarmos. Isto tem um impacto, isto cria uma clivagem muito grande na sociedade, na forma como as pessoas se relacionam. Sei lá, eu há uns tempos atrás tinha esta conversa com uma mesa de amigos e perguntávamos em quem é que votaste, e as pessoas não falam, têm medo de dar a sua opinião porque têm medo de serem julgadas. Sim. Não é? De que maneira é que hoje as crianças, os jovens são beneficiados ou sofrem por isto? Porque há um lado benéfico disto, que é a discussão está muito quente e por isso tem-se muitas vezes, não é? Mas na prática, qual é o impacto que tudo isto tem no desenvolvimento de uma criança? Sim, há uma dimensão, e falavas nas desigualdades de género, por exemplo, que estamos avançada, há um mundo para melhorar e de facto garantirmos igualdade de género, que essa não de facto ainda não chegámos lá, mas de facto sabemos que há cada vez mais crianças ou raparigas que são respeitadas, que têm, que se reconhece o que têm a dizer, a acrescentar à discussão, e depois quando crescem. Agora, este mundo mais polarizado, na verdade o que nós temos que ser capazes, e voltando à escola e à escola de primeiro ciclo, e as escolas onde eu tenho ido, isso não se sente, e na escola pública não se sente isso. Primeiro porque a maior parte das escolas são
refletem mesmo a nossa sociedade hoje em dia. São escolas com mais de 40 nacionalidades e mesmo que tenhamos a mesma nacionalidade, podemos ser mesmo diferentes pela nossa experiência, pela origem dos nossos pais, apesar de podermos até ter todos a nacionalidade portuguesa. E nas escolas, e os professores têm essa capacidade e esse é um esforço que deve ser feito. Ali somos todos diversos, todos múltiplos, mas somos todos iguais. E, portanto, não se sente tanto essa polarização. A questão do discurso e das palavras. Bem, talvez tenhamos chegado a um ponto em que, e falávamos também há pouco sobre isso, o politicamente correto não nos permite partilhar tudo, mas reconhecemos hoje o poder das palavras e palavras que não devem ser ditas, e isso continua a ser muito importante. Se nas escolas isso não é dito, claro que é dito, claro que continua a existir racismo, continua a existir discriminação, mas agora olhamos de forma diferente. E tentamos, acima de tudo, e essa é uma dimensão muito importante, não julgar e perceber porque é que isso acontece. Agora, sabemos que acontece desde o pré-escolar. E aquilo que eu acredito é, se acontece no pré-escolar, não é só porque aquela criança, por exemplo, com 3 anos, de repente Espera, foi há ler... racismo no pré-escolar? Há atos, há comportamentos racistas, sim, desde pequeno. Ou seja, são reflexo das famílias. Claro, não é? Uma criança com 3 anos comporta-se como a mãe e o pai se comportam Sim, em casa, ou sim, os cuidadores se sim, comportam em casa, sim, mas não tinha noção que havia de facto estas manifestações numa idade sim, tão tenra. sim. E essa é uma oportunidade para trabalhar com a família, porque aquela criança, de facto, bem, todas as crianças são o reflexo do que vem, não é? Eu lembro-me de uma das situações de violência doméstica que, assim, mais difíceis de lidar, ela manifestou-se numa escola em que um rapaz, e até falando de discriminação de género e violência de género, pegou no cabelo de uma amiga, de uma amiguinha da escola e a arrastou pelo chão. E a professora chamou e disse: esse comportamento não é adequado, isso não se faz, etc. Mas não podemos Se fosse olhar no para meu esse tempo comportamento. tinham gritado, não me tinham dito esse comportamento não é adequado. Não, pois. Mas a verdade é, repara, onde é que nós vamos chegar? E daí ser tão importante também trabalharmos com as famílias e não olhar para a escola apenas como um lugar fechado, porque a escola não é de facto um lugar fechado. Pode ter muros para proteção, mas os muros têm que ser mesmo simbólicos. Porque aquele miúdo provavelmente até podia ser expulso porque teve esse comportamento completamente violento e desadequado, isso não pode acontecer, mas o que é que ele depois verbalizou? Que para ele esse comportamento era normal porque era isso que ele via o pai a fazer em casa. E portanto, mas daí também o meu interesse genuíno por trabalhar com crianças, que elas são o reflexo do que a sociedade faz, daquilo que ela vê em casa. E há um potencial de transformação na criança, que se calhar neste pai, que também acredito na mudança, mas será muito mais difícil. Mas a escola, obviamente acionando todos os serviços à volta e não o professor sozinho, tem um potencial de apoiar aquela criança brutal. E a escola foi o local onde nós identificámos aquela situação de violência doméstica. E a violência doméstica na maior parte dos casos não é só contra, neste caso, a mãe. A criança é vítima da violência que assiste. E portanto, esse comportamento era para ele normal. Então o pai, quantas vezes ele já não tinha visto a pegar no cabelo e a arrastar a mãe pelo chão. E é na escola que ele percebe que isto é desadequado. Portanto, a escola pode mesmo ser o lugar onde nós percebamos os valores, e os valores do respeito, da tolerância, de como nos comportarmos. E por isso, enfim, tudo o que estamos a assistir na sociedade, que as escolas consigam ir educando para os valores e pelo respeito dos direitos humanos. Nós temos o apoio hoje da Fundação Pedro Queiroz Pereira, que no seu lançamento faz um estudo chamado A Voz dos Professores,
em que mapearam as necessidades dos professores, e é um trabalho muito interessante. Convido toda a gente a dar uma olhada, porque vale a pena, para compreendermos um bocadinho a realidade dos professores. Mas tu dizias que de facto é na escola que estas situações não só são identificadas, como podem ser resolvidas, e a escola pode agir e quebrar um ciclo. Mas será que os professores, os cuidadores, têm condições até emocionais? Porque, como te falava, nós temos um projeto na Educa chamado Professores do Futuro, que também fez uma investigação junto de professores, e onde percebemos que mais de metade dos professores se queixam que não têm condições de saúde mental para poderem fazer bem o seu trabalho. Falando desse caso em particular, não é? Esse menino, coitado, que tem esse comportamento, que não faz ideia que é errado, e o cuidador, o professor, tem ali um momento clivante que precisa de intervir. Mas a minha pergunta é: achas que há condições para um professor hoje, um cuidador hoje, no primeiro ciclo, poder fazer uma intervenção adequada nessa situação? Tem ele os recursos emocionais, psicológicos, infraestruturais, colaborativos, processuais, para poder lidar com essa circunstância da forma que é necessário? Não tem. A resposta direta é que não tem, e também não deve estar sozinho. De facto, algo que nós na Unicef temos trabalhado muito, e se calhar temos que encontrar outras palavras para dizer este chavão da coordenação e da que nem sei dizer, interseccionalidade. Então, mas explica o que é que isso na prática é. Ou seja, temos dito muito isto em todas as áreas, não é? É preciso muita coordenação, é preciso muito diálogo. E se calhar é preciso começar a ir para a prática e perceber: um professor não pode responder a isto sozinho, e portanto algumas escolas têm os assistentes sociais, os psicólogos, mas de facto um assistente social para 1000 alunos, por exemplo, como temos em muitos agrupamentos de escolas, também não é suficiente, porque consegue acompanhar o geral, não consegue acompanhar os casos particulares. Quanto é que seria suficiente, na tua opinião, ou no teu conhecimento? Na verdade, mais do que até falarmos de rácios de 1 para 300 ou 1 para 500, e a Ordem dos Psicólogos vem propor alguns rácios, a Ordem dos Assistentes Sociais não sei se já propôs, mas também pode propor. Na verdade, até mais do que esses rácios, é percebermos todos os profissionais que são necessários. E esta mensagem que nós tentámos passar na pandemia, que era, de repente, as escolas passaram a ter que desempenhar um papel social e não apenas de educação, da aprendizagem, do currículo. E isso criou uma discussão que para alguns foi nova, de a escola então serve para alimentar, para dar segurança, para ser um local seguro. Para alguns foi uma novidade, para os professores então sabiam que isso era diário, não é? Mas na pandemia ficou óbvio como o papel da escola não é apenas de aprender. E hoje sabemos isso, e os professores sentem isso. A verdade é que se sentem sozinhos a desempenhar este papel social, vamos chamar assim, também porque se calhar muitas das oportunidades para eles próprios aprenderem foram passando muito este papel de apenas de educadores ou de professores de uma disciplina, mas eles são muito mais, não é? Eles são a referência que mudam a vida de uma criança, eles são mais do que o professor de EVT, muitas vezes, são mais do que o professor de matemática. Agora, não podem estar sozinhos com o assistente social, não podem estar sozinhos com o psicólogo, mesmo quando têm estes, têm que trabalhar com todos os outros sistemas, o sistema de proteção, que tem que funcionar 24 horas, tem que trabalhar com o sistema de saúde, e a escola tem que ser, mais uma vez, de muros mesmo simbólicos. Os muros têm que ser mesmo simbólicos, é lá que pode confluir tudo. O centro de saúde tem um papel muito importante, e os profissionais dos centros de saúde, e temos muitas escolas, por exemplo, no norte do país, que trabalham de forma muito próxima com os enfermeiros que vão à escola. Portanto, para uma verdadeira proteção e uma resposta adequada a todas estas situações que falamos, a escola tem que ser um lugar aberto à comunidade. Eu percebo os desafios que se criam com isto, não é? Porque abrir à comunidade é ter alguns riscos, é saber selecionar os parceiros. Mas os parceiros públicos das entidades públicas, e nós, por exemplo, fizemos um trabalho com o governo na área dos casamentos infantis. E desculpa aqui esta parte, mas tem a ver com a escola também. Em 2019, creio que foi a primeira vez que eu percebi que era possível casar em Portugal aos 16 anos. E para a Unicef, em todo o mundo, uma criança, que é todo ser humano até aos 18,
casar antes dos 18 anos, portanto, onde se tem a capacidade de livremente tomar decisões, é uma violação de direitos humanos. E quando percebi que em Portugal era possível casar antes dos 18 anos, pensámos, bem, vamos ter que mudar isto, não é? Ou seja, é legal casar-se antes. Era. No início de 2025 conseguimos mudar a lei e agora não é legal casar. Mas fomos ver a realidade que não aparece nas estatísticas e percebemos... Desculpa interromper. 2025, até 2025 era possível casar com menos de 18 anos a partir de que idade? A partir dos 16. A partir dos 16 anos. E foram vocês assim, que fizeram o lobby para que isto deixasse de ser assim? Nós com um conjunto de entidades, sim. Ou seja, não foi o governo que percebe que isto existe por iniciativa própria. É preciso vir a sociedade civil, entre aspas, dizer... Bem, o mundo é feito do papel da sociedade civil e do governo e colaboramos com o governo e o governo encomendou depois este... Não, mas, ou seja, não estou a tentar criticar quem fez isto, estou a tentar perceber como é que raia que isto só acontece em 2025, não é? Porque isso é que me choca, como é que de repente só... Ou seja, eu acredito que em 2014 alguém tivesse proposto isto, tivesse sido aprovado em 2014 ou não? Ou 2008, não? Não foi. Não foi? É a minha ignorância, então. Então isto foi... Não foi. É verdade que... Espera aí, quando é que tentaram passar isto e não foi? Bem, eu estou a trabalhar nesta matéria desde 2019. Eu e um conjunto de pessoas e de entidades que connosco colaboraram. Qual é o argumento para justificar e não que alguém desistimos. casa? É o quê? É cultural? Estou a tentar manter uma mente aberta, mas... E casamento de quê? Estamos a falar de casamento católico? Sim, bem, de todos, sim. Aqui era de ser possível fazer o registro no registro civil, no notário do casamento. Mas de facto, e até com o apoio do governo, fizemos um pequeno inquérito, um pequeno estudo e descobrimos mais de 800 casamentos infantis precoces e forçados. E identificámos a maior parte envolver meninas, portanto com menos de 18 anos, a partir dos 10 anos. Portanto, encontramos meninas, e esses não estão formalizados, mas meninas que aos 10 anos estão em casamentos informais, em matrimónios informais. E o que é que acontece? Na escola... Não sei como é que tu vives esta realidade, juro, estou chocado e isto é uma conversa. Não sei como é que tu lidas com isso, como é que as pessoas lidam com isto no dia-a-dia. Não compreendo, é uma revolta muito grande que eu sinto só de estar a ouvir. Mas conseguimos transformar essa revolta Claro. em querer mudar. Nem sempre em mudança. E é isso, eu trabalho nesta área dos casamentos infantis há muitos anos, demorou muito tempo para conseguirmos mudar a lei, mas não desistimos e as entidades continuam no terreno e eu, enfim, conheci pessoas absolutamente extraordinárias que dão a vida por estas áreas. Elas sim me inspiram, que todos os dias lutam para garantir que as meninas, que estas raparigas têm outras oportunidades na vida. E que ainda continuam, portanto, a lei mudou, mas nós sabemos de muitas situações que continuam a acontecer. E o que é que acontece? Nas escolas, muitas destas situações são conhecidas pelos professores, que lá está, não têm os recursos para poder acionar uma comunidade, para poder acionar os serviços necessários. E o que acontecia era muitas destas situações eram identificadas como abandono escolar. Porque o que é que acontece? E daí para a Unicef ser uma violação de direitos humanos. Uma menina que casa antes dos 18 anos, a probabilidade de gravidez na adolescência aumenta drasticamente e, portanto, todos os problemas de saúde que podem daí decorrer. Abandona a escola, é isso que percebemos em todo o mundo e percebemos quando olhamos para esses 800 casos de casamentos infantis precoces e forçados, é que na maior parte abandonava a escola. E a escola é obrigatória até aos 18 anos em Portugal, não é? E nós sabemos como a escola é importante para o futuro. Portanto, o que nós queremos é garantir que as crianças estão na escola e terminam os 18 anos. E muitas vezes o que acontecia é que estas situações entravam como abandono escolar e não necessariamente eram identificadas como casamentos infantis. Hoje já é uma... Mas espera, eram identificadas como abandono escolar porquê? Na escola... ou seja, porque elas casavam, tiravam-nas da escola... E saíam da escola. E portanto, para a escola ela não ia mais. Ok. Eu trago isto para mostrar o quê? Que a escola, e não apenas no professor, o professor não vai conseguir resolver todos os problemas do mundo e todos os problemas das crianças. De facto, isto só é possível em conjunto.
E uma das coisas, por exemplo, e trago o tema dos casamentos infantis, é um professor e uma professora que muitas vezes é quem sabe destas situações. Pede ajuda à polícia, pede ajuda ao centro de saúde. Tem que ser mesmo em conjunto que nós vamos resolver estes problemas complexos que afetam a infância, a adolescência e depois vão afetar a idade adulta, não é? Mas esta falta de coordenação faz com que, por exemplo, estas situações de casamentos infantis, até há muito pouco tempo, entrassem apenas nas estatísticas de abandono escolar. E depois no centro de saúde, a mesma menina entrava como gravidez na adolescência, mas não necessariamente os dados eram cruzados. E nós temos de facto que olhar para a escola e para tudo o que está à volta da escola de uma forma coordenada e olhar para a criança em todas as esferas onde ela está e não para a criança aluno, para a criança que é utente no centro de saúde, para a criança que depois procura outros serviços. Essa é a mesma, mas o sistema olha para ela com o seu olhar Então, tu estás a dizer muitas vezes é preciso fazer ABC, não é? E que eu acho ótimo, mas sinto-me tentado a fazer a pergunta de o que é que separa, não é? E tu trabalhas numa área de advocacy de política pública para todos os efeitos. Sim. Que este foi claramente um exemplo onde tiveram muito sucesso, felizmente. Imagino que haja muitas onde não têm tanto sucesso. Ainda. Eu acho que vocês não estão a perceber, quem não está a ver e quem só está a ouvir não compreende a intensidade da convicção da Francisca, faz-se sentir a 1 metro de distância, mas é muito inspirador, porque efetivamente, tu disseste bem, eu concordo, acho que a sociedade civil tem um papel também na mudança sistémica e não é apenas responsabilidade dos governos encontrarem as respostas sozinhos para tudo, é responsabilidade dos governos depois agirem responsavelmente de acordo com aquilo que é o maior interesse da sociedade, crescer e prosperar. Mas então o que é que falta no teu entendimento para que tudo aquilo que parece ser relativamente óbvio se torne regra, se torne lei, se torne sistema e não um problema sistémico? Falta que esse óbvio seja partilhado pelas lideranças, por quem está em si mesmo. Lideranças de quê? De governamentais? De tudo, de quem está à frente de uma escola, de quem está à frente de um centro de saúde, de quem está à frente de um instituto público, de uma instituição académica, científica. Ou seja, não será por falta de disponibilidade que não conseguem perceber que isso é óbvio ou porque não partilham destas ideias? Porque são coisas diferentes, não é? Uma coisa é não partilharem das ideias, isso é um problema grave. Porque parece-me, a mim, bastante óbvio que isto são questões sociais, não é? Que tem que ser cuidados. Outra coisa é não haverem sequer ou canais de comunicação, ou agendas, ou disponibilidade. O que é que achas que é aqui o ingrediente que falta? Dependendo com quem estamos a falar, mas é esse reconhecimento de que é um problema social. E esse é o nosso papel enquanto sociedade civil, é ir tentando, adaptando as nossas mensagens e mostrar que isto é um problema social e que é óbvio para todos. É quando chegamos ao ponto de isto é óbvio para todos, então há que mudar, que as coisas mudam. E dependendo dos interlocutores com quem estamos a falar, vamos usando dados diferentes, percebermos... acima de tudo, e é isso que nós tentamos fazer, é mostrar evidência, ou seja, não é o que a Francisca diz, acha, sente. Isso interessa pouco para mudar políticas públicas, é o que os dados mostram, o que a evidência vai demonstrando. E, portanto, em tudo o que nós fazemos, e mesmo nas escolas, nós chamamos agora uma universidade para acompanhar o trabalho que estamos a fazer nas escolas com o projeto Voar, para de facto acompanhar desde o dia 1 com testes com pré-testes, com pós-teste, para trazer todo esse rigor científico a esta nossa experiência empírica, para com isso podermos chegar a quem está à frente da educação e mostrar como o que nós estamos a fazer tem mudança. E dependendo de com quem estamos a falar, vamos tentando adaptar os nossos argumentos. Por exemplo, a área da saúde é uma área absolutamente crucial e que precisamos de chamar para a área da proteção, claro, da violência. E quem trata de violência contra a criança são maioritariamente os mesmos. E a saúde tem um papel
muito importante. E aí nós temos trazido os novos dados que mostram, não sei se tens visto, mas têm saído dados muito interessantes de Portugal, bem, interessantes, mas preocupantes, que mostram que muitas perturbações alimentares, por exemplo, más notas na escola, estão relacionadas com experiências adversas na infância. Portanto, muitos problemas de saúde, até obesidade, excesso de peso na idade adulta, relacionadas com experiências adversas na infância. Portanto, nós temos de tentar trazer todo esse conhecimento científico para mudar. E neste caso é mudar o quê? Prevenir a violência contra as crianças. Ela tem um impacto, mas lá está. Nós dizermos que uma criança vítima de abuso sexual está absolutamente errado e tem que ser respondido e prevenido, mas isso se calhar não está a ser suficiente para de facto investirmos na prevenção do abuso sexual. Então vamos trazer os dados da saúde e mostrar que essas experiências, algumas então no limite do abuso sexual, vão ter impacto na idade adulta. Se calhar com isso vamos tentar mudar alguma coisa. E a verdade é que nós queremos adultos ativos, responsáveis, críticos, queremos tudo isso, não é? Na idade adulta temos que ser tudo isso. Mas depois que oportunidades é que damos durante o seu percurso educativo para serem esses adultos críticos, respeitados, que não são vítimas de violência, não é? Para depois serem esses adultos. Porque não serão, não é? E eu quero acreditar que as crianças que nós hoje encontramos nestas escolas, aquela criança que nos dizia que queria que a sua mãe fosse protegida, que vá ser uma criança que vai crescer como um adulto atento ao mundo, que vai lutar por essa justiça social, que se calhar agora já nem se pode dizer justiça social, que tem outras conotações, mas na verdade é isso que nós queremos. Portanto, acredito mesmo que a escola, como é o lugar onde todos devem estar e estão, a maior parte está, é aí que podemos levar o melhor e trazer o melhor. Agora, voltando e só para terminar este ponto, falavas dos professores e do estudo que a Fundação fez e que percebeu que os professores sentem que não têm os recursos necessários. Isso tem que ser suficiente para de facto então os apoiarmos. Claro. Apoiarmos com formação, com acompanhamento, mas apoiarmos trazendo todo o sistema. Sim, mas sistema. não é óbvio. Eu quando dizia, eu trabalho na área de educação formalmente há 4 anos, informalmente há bastante mais tempo. E sinto que há pessoas como eu, e não digo isto com arrogância nenhuma, digo isto mesmo com consciência daquilo que é a realidade da educação em Portugal, do setor da educação. Nós vamos a eventos de educação para falar sobre inovação educativa, somos sempre os mesmos que lá estão. Tipo, somos meia dúzia, entre aspas. Meia dúzia não é meia dúzia, mas somos 2 dúzias. São 2 dúzias de ovos que andam por lá. Não são muitas pessoas. Porque de facto há muito pouco incentivo à inovação e à mudança nesta área. E fala-se politicamente aquelas coisas todas que a gente já sabe. Mas não é disso que eu estou a falar. Estou a falar da ação prática, não é? Como aquela que tu acabaste de dizer. Mudou-se uma lei. A partir de agora isto não é possível, não é? Há uma mudança sistémica a partir desse momento. E como partilhava contigo, não é? Por exemplo, no Professores do Futuro, na Academia Professores do Futuro, que é um projeto do qual eu sou fundador também, parece que o sistema está todo contra este tipo de iniciativas, não é? Gajos como eu, malta como a malta aqui do Tumo, o governo e o sistema devia arranjar financiamento de onde fosse para nos contratar a todos. Para nós só estamos a trabalhar para o sistema. Porque não é falta de talento que cá existe. E eu, passado 4 anos, sou sincero, o que me dá mais vontade e cada vez mais vontade de mudar de fazer, e por isso é que eu sinto muito inspirado nesta conversa contigo, dá-me cada vez menos vontade de trabalhar com o sistema. Cada vez menos. Isso não, sério, isso não. Digo-te mesmo, dá-me cada vez menos vontade, porque todos os incentivos são contra. Vou falar, tu tens uma casa, tu tens um filho ou filhos, Tenho 2. Tens 2 filhos, tens uma família, tens objetivos pessoais, tens uma ambição individual. Tu não devias ter que hipotecar a tua vida para fazer o bem. Uhum. Tu não devias ter que pôr o teu talento, o teu mérito, a tua capacidade intelectual, a tua força anímica. Não devias ter que hipotecar nada disto para poderes contribuir para o bem.
E por isso, o que é que raio se passa na sociedade em que as pessoas querem fazer bem e têm boas ideias e talento, quase que têm que pedir autorização e por favor para entrar nas salas onde se tomam as decisões que realmente mudam a vida das pessoas. E por isso, como é óbvio, um tipo como eu que quer fazer, passado 4 anos tem muito pouca vontade de continuar a colocar esforços num sítio onde ninguém quer que ele o faça. E por isso é que nós cá em Portugal, como falávamos antes, se calhar a Unicef é o maior exemplo de uma ONG de sucesso a funcionar em Portugal. Não sei qual haverá maior do que a Unicef, a Organização Mundial, claro, mas com um impacto muito grande cá em Portugal. Não tens exemplos de organizações de impacto que tenham prosperado e feito coisas inacreditavelmente em escala, porque morrem todas. Sim, é verdade, há projetos extraordinários, mas quando chegamos à escala é mesmo a pessoa dedica a vida até um certo ponto, até depois já não ser razoável. Eu acompanho essa frustração, mas de facto precisamos mesmo desses olhares fora do sistema e de quem quer trazer inovação, e a inovação não tem que ser só pela tecnologia, não é? É olharmos de forma diferente e fazer as coisas de forma diferente. E não desistir. Agora, nós assumimos na Unicef, por exemplo, a nossa responsabilidade de, lá está, por estarmos aqui há muito tempo, por já termos ganhado alguma credibilidade, nós temos que apoiar também as outras organizações que querem e que já estão a fazer um trabalho excelente e que querem escalar. E estamos com alguns projetos nessa área até, que queremos apoiar este ano, porque a política pública tem que servir, essa é a minha convicção, e por isso é que gosto de trabalhar em política, tem que servir para melhorar a vida das pessoas. Mesmo, não olho para a política de outra forma, sei que ela pode ser olhada de outras formas, mas a política tem que ser para melhorar a vida das pessoas e, portanto, temos que nos adaptar a novos problemas sociais que estão a surgir e a responder a problemas que antes respondíamos de uma forma e que já percebemos que temos que responder outra. E aí é fora do sistema que estão as respostas, tenho a certeza absoluta, portanto... assumo aqui também a responsabilidade da Unicef de apoiar na escala para essas respostas entrarem no sistema e serem... Porquê que é aqui importante entrarem no sistema? Para poderem chegar a todas as crianças. As respostas só são universais quando são públicas, quando são para todas. E isso é uma responsabilidade nossa também. Claro. De garantir que todas as crianças, principalmente as que estão na escola pública, podem ter acesso ao melhor. E é uma missão que eu acho que merece um esforço continuado e esse espírito de não desistir e encontrar, não é, formas diferentes de se fazer acontecer aquilo que não devia precisar de formas diferentes, devia sempre precisar da mesma fórmula, que é meter um carril de progresso, de inovação. Eu sei que inovação é uma palavra um bocado hoje em dia batida, mas lá está, inovação não precisa ser tecnológica, digital, etc. Sim. Pode ser literalmente fazer parcerias com os centros de saúde para que haja mais pessoas a cuidar, não é, com competências médicas e clínicas de crianças que se calhar precisam desse apoio. Sim. Para poderem resultar em jovens menos hostis, mais capazes, com maior gosto pela leitura, estimular a aprendizagem, que possam eventualmente vir a estudar para poderem desenvolver carreiras e percursos de vida que acrescentem à sociedade e onde eles sejam uma parte que e tem, a democracia, não é? Nós temos falado muito de democracia, mas que possam crescer não apenas na democracia, mas com a democracia. Claro. Olha, o nosso tempo esgota-se, acho que entretanto vai tocar para sair, às vezes aparece, olha, isto está a tocar mesmo para sair. Nós temos aqui um conjunto de perguntas que gostamos de fazer para terminar a aula, que isto para todos os efeitos foi uma aula. Não, agora é a altura do teste. Devias-te dar a aula, mas agora vamos ver se tu passaste se vais passar nas perguntas. Não, tenho aqui algumas perguntas, assim, tipo rapid fire questions, assim, tipo daquelas de carregar no botão. Devemos arranjar um botão de perguntas, mas agora é só uma, por isso não há mais ninguém com quem competir. Por isso vou-te fazer aqui um conjunto de perguntinhas e resposta, tipo, primeira coisa que te vem à cabeça. Ok. O que é que te faz sorrir? As crianças. Se tivesses de ter um emprego menos pomposo, assim uma coisa mais tradicional, que não fosse necessário ter estudos propriamente, não é, superiores ou sequer académicos, uma profissão mais de coisas essenciais para o dia-a-dia em sociedade, o que é que escolherias ser? A primeira coisa que me vem à cabeça
é que no início eu não arranjava emprego e fui trabalhar para um café em Londres e fui muito maltratada. E aí, a partir daí, comecei a valorizar mais quem trabalha, que para nós é essencial, não é? Ir buscar o nosso café, tomar o pequeno almoço, e as pessoas desse lado não serem nada bem tratadas. Eu gostava, não importava nada de lá trabalhar, mas que todos nos respeitássemos. E quem nos serve o café de manhã é essencial para o meu dia correr bem. É mesmo verdade. E portanto que ali fosse E tu lugar... és do Norte, por isso tu estás habituada a um bom dia, menina, como vai? Nós cá em baixo não temos isso. Nós Sim. cá em baixo é tratado mal e parcamente desde as 8h30 da manhã. É verdade, é verdade. E quando eu trabalhava naquele café em Londres era muito maltratada. Qual foi o professor ou professora que te marcou mais e porquê? Tenho dois. O professor de matemática do secundário que me fez tirar 20 num teste de matemática, coisa que o meu pai, lá está, do diabo dos números, dizia que eu não era muito bom em matemática, mas foi o professor. Não fui eu que de repente passei a ser boa, foi o professor que me fez fascinar. E a minha professora Lourdes da faculdade, apesar de ter sido mais tarde, mas foi quem me, acima de tudo, deu o gosto por aprender. Eu também tive um professor desses de matemática, era o professor Quintas. Na altura, ela foi um explicador, eu tinha nota 10, a matemática era mau, pensava que era burro, Sim. entre aspas, e eu quis ser professor de matemática, por causa do diabo dos números. E o Quintas também me pôs a tirar 19,5. Fumava grandes cachimbadas, o professor Quintas. Qual foi a maior lição que aprendeste na escola? Na escola. Na escola... Eu era uma pessoa muito, muito, muito envergonhada, muito introvertida. E acho que aprendi lá a ganhar alguma confiança. Porque uma pessoa que é envergonhada é mesmo as interações sociais, e então nesta função são mesmo importantes, e alguém que não é capaz de manter o contacto ocular, que é mesmo muito envergonhado, é mesmo uma limitação, e acho que a escola me foi dando esse espaço para eu sentir mais confiança, mas eu era aquela que me escondia. Ainda hoje ir a eventos é lutar contra o meu ser. Percebo bem. O que é que tu gostavas de ter aprendido na escola, mas que não te ensinaram? A ver como o mundo é múltiplo e desigual. Aos 18 anos, quando aterrei no Lubango, tive um momento muito difícil, de muita revolta com o mundo. Senti-me mesmo revoltada com o mundo. Vivi até aos 18 anos a acreditar. Eu cresci em Aveiro, com o meu pai no Porto, portanto... tudo muito tranquilo e próximo, como nós somos, e de repente percebi que não muito longe daqui o mundo não era isso, e a escola não me tinha ensinado. E eu vim muito, muito, muito revoltada. Se tivesse a oportunidade de mudar uma coisa na educação em Portugal, o que é que mudarias? Dava mais espaço à criança para falar, para participar, para ir aos conselhos pedagógicos, aos conselhos de turma, a expressar mais o que sentem, o que precisam. Quando nós ouvimos a criança, muda mesmo a nossa forma de ver o mundo. Não é mais baixa, ela fica mesmo mais alta e mais ampla. Francisco, obrigado, foi um prazer. Obrigada.